Queria saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto que é extremamente importante e um assunto que nós devemos considerar muito em nossas vidas cristãs. E é com relação ao exemplo. E eu queria iniciar lembrando de uma história que aconteceu na Índia. Diz que em 1920, na Índia, foram encontradas duas meninas chamadas de meninas lobo, porque essas meninas haviam sido criadas por lobos. E diz a história que a pessoa que achou essas meninas começou a cuidar delas, trouxe para casa, passou a dar alimento, ensino e ensiná-las a se comportar da maneira correta, da maneira que um ser humano se comporta, porque elas só tinham tido o exemplo do lobo e elas se comportavam assim como os lobos se comportavam. E é interessante notar essa história porque a menina, uma tinha 2 anos, a outra tinha por volta de 8, a que tinha 2, depois de 1 ano mais ou menos, ela veio a falecer. Talvez por conta da vida que ela havia levado até ali. A outra, de 8 anos, viveu durante mais 9 e depois também veio a falecer. Agora, é interessante notar a razão pela qual elas vieram a falecer, a razão pela qual elas eram tão diferentes. Elas tinham sido criadas por lobos e tinham seguido o exemplo dos lobos e vivido como os lobos. Há alguma controvérsia com relação à veracidade dessa história, mas muitos dizem que realmente aconteceu e é verídico. Agora, o que eu queria trazer a respeito disso é com relação ao exemplo. Essas meninas, assim como todas as crianças que nós conhecemos, passam a aprender o que elas observam. Todas as pessoas, não só crianças, aprendem e seguem o exemplo que está na frente. E nós, a diferença entre as crianças e os adultos é que os adultos podem escolher o seu exemplo. As crianças, aquele adulto que está criando ela, é o que ela vai seguir. No caso das meninas lobos, seguiram o exemplo dos lobos e passaram a se comportar como os lobos. Nós adultos também iremos, de alguma maneira, imitar alguém, seguir algum exemplo, seguir algum modelo. A questão é que nós podemos escolher qual é este modelo, qual é este exemplo. E nós vivemos hoje, meus irmãos, não só hoje, mas durante toda a existência humana, um grande problema, que é o problema das más influências, o problema dos maus exemplos. Pessoas que vivem não só fora da igreja, mas também dentro da igreja, que muitas vezes oferecem para nós um exemplo que não é bom de ser seguido, um exemplo que não é correto. E para falar a respeito desse assunto, eu queria ler com os irmãos o texto que está lá em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 21. Filipenses 3, versículo 17 até o versículo 21. Filipenses 3, versículo 17 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos agora que o Senhor
esteja conosco, nos ajudando e nos capacitando a compreender a Tua palavra, Pai. Ilumina nossas mentes, nos ajuda não apenas a compreendê-la, mas também a aplicá-la em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estudando essa passagem, eu queria trazer para a gente pensar o seguinte, que o cristão deve seguir o bom exemplo de Jesus. O cristão deve seguir o bom exemplo de Jesus, porque existem muitos maus exemplos por aí, até mesmo entre nós. Muitos maus exemplos. E também porque nós somos, diferentemente do mundo, cidadãos dos céus. O cristão deve seguir o bom exemplo de Jesus, porque existem maus exemplos no mundo e porque somos cidadãos dos céus. A primeira parte que eu queria ver com os irmãos é justamente a de que nós, como cristãos, devemos seguir o bom exemplo de Jesus. Vejam aí no versículo 17 desse capítulo 3. Começa da seguinte maneira: Irmãos, sede imitadores meus. A preocupação de Paulo aqui, meus irmãos, é que essas pessoas da igreja de Filipos, que é para quem ele manda essa carta, estivessem seguindo exemplos errados. Como eu já disse, nós, seres humanos, nós seguimos exemplos. Não importa a idade, não importa se você já alcançou o máximo da tua vida, em algum momento ou outro você vai seguir exemplos. Isso é o que nós fazemos. E a preocupação de Paulo é que aqueles cristãos não sigam o exemplo errado. Alguma coisa eles vão seguir. Então Paulo pensa, eu vou pedir e vou mandar que eles sigam então o meu exemplo. E não um exemplo que ele considera errado. Ele dá então esse imperativo, essa ordem, para que eles passem a imitar o seu exemplo e não os outros exemplos. E isso ele não faz porque ele é orgulhoso, mesmo porque Paulo não era. Veja aí no versículo 3 do capítulo 2 desse mesmo livro, onde Paulo diz que é necessário ser humilde. Ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E Paulo mesmo não se considerava uma pessoa perfeita. Ele fala isso aí no capítulo 3 também, do versículo 12 ao 14. Ele fala, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo manda que aquelas pessoas sigam o exemplo dele, mas isso não é porque ele era alguém que não tinha humildade, alguém que era soberbo, mas porque ele sabia que o exemplo que ele tinha era o correto. Agora, o exemplo de Paulo não era o exemplo último que ele queria que eles seguissem, mas o que Paulo está aqui falando é para que eles sigam o exemplo dele, porque o exemplo que ele segue é o exemplo de Cristo. Isso está de acordo com o que Paulo mesmo escreve lá naquele versículo conhecido, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios 11, 1. A ideia de Paulo é que aqueles irmãos, aquelas pessoas da igreja de Filipos, seguissem o exemplo, o modelo que ele tinha na vida dele, e este modelo que ele tinha na vida dele era o próprio modelo de Cristo. Então ele manda que essas pessoas sigam o seu exemplo e observem o seu exemplo. É isso que está também no que segue. Ele fala, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam assim segundo o modelo que tendes em nós. O modelo não era apenas de Paulo. O modelo era de todos aqueles que seguiam também o caminho de Cristo, que seguiam também o exemplo de Cristo. E aqui ele coloca, observai os que andam. Essa ideia aqui, observar, é aquela ideia de olhar fixamente, aquela ideia de você observar algo com uma atenção tal a ponto de você também saber o que está acontecendo e passar a proceder da mesma maneira. Essa é a ideia de Paulo, para que eles observassem a maneira como ele está andando e como que aqueles que estão com ele também estão andando. Agora, um ponto importante com relação a isso é que nós só podemos observar algo que nós vemos.
Nós só podemos observar algo que é visível. E quando eu falo que o nosso exemplo principal e final é o exemplo de Cristo, fica difícil, porque nós mesmos não podemos mais ver fisicamente, visivelmente a Cristo. Não é um exemplo que nós conseguimos ver. E Paulo mesmo não poderia servir de exemplo para essas pessoas, porque ele estava preso. Pense na situação. Paulo preso, Jesus já havia voltado para o céu, não era alguém visível mais. Qual o exemplo que esses irmãos iriam seguir? É por esse motivo, então, que Paulo manda para as igrejas, que ele manda as cartas também, algumas pessoas, ele comenda pessoas para que sejam o exemplo dessas igrejas. É o que ele fez, por exemplo, com Timóteo. Ele envia Timóteo para que Timóteo seja o exemplo daquelas igrejas. Ele envia Epafrodito para que Epafrodito também seja o exemplo dessas igrejas. Porque essas pessoas que estavam com Paulo, que foram enviadas com Paulo, também seguiam o exemplo que ele seguia, que é o exemplo e o modelo de Cristo. Aquela pessoa que passa a imitar o exemplo de Cristo, ela passa a se tornar também um exemplo a ser seguido. Abram aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Meus irmãos, aqui, esses irmãos de Tessalônica também se tornaram modelos, porque eles passaram a seguir o modelo de Jesus, passaram a seguir o mesmo modelo que Paulo segue. Paulo, Timóteo, Epafrodito, aqueles homens que estavam com eles, essa igreja de Tessalônica, todos esses passaram a seguir o exemplo, que é o exemplo último, que é o exemplo de Cristo. Essa também deve ser a nossa vontade, esse deve ser o nosso proceder, de seguir o exemplo de Cristo. A vontade de Deus para a vida de todo cristão é que o cristão seja conforme a imagem do seu Filho. É isso que ele fala em Romanos 8. A vontade de Deus é que todos nós, ao final de nossas vidas, sejamos como Jesus é. E isso se inicia agora. E nós já devemos, em nossa vida hoje, passar a ser como Cristo é, como Jesus é. E uma das maneiras de se fazer isso é tendo um exemplo fixo para que nós possamos seguir. Nós devemos considerar isso. Eu acho que é uma coisa que nós perdemos muito nesses últimos dias. Nós falamos muito de seguir a Cristo, falamos muito de seguir a palavra, mas muitas vezes nós não temos algo prático que nos ajuda a isso, que nos ajuda a seguir a Cristo. Uma das maneiras de se fazer isso é justamente você tendo alguém que é de fato cristão, que realmente segue a Jesus, que é alguém, um bom exemplo que você pode seguir. É ideal que nós, como cristãos, tenhamos alguém assim. E eu imagino que a maioria das pessoas aqui não tenham alguém fixo dessa maneira. Mas eu conclamo os irmãos a fazerem isso. A considerarem, aqui em Santa Amaro mesmo, na nossa igreja, nós temos diversas pessoas, diversos cristãos de muita data, de longa data, que serviriam de bons exemplos para nós. E nós devemos fazer o máximo para seguir e andar nos passos dessa pessoa. Não porque ela seja melhor do que nós, assim como Paulo também não julgava ser, mas porque essa pessoa já está seguindo a Cristo há mais tempo. E ela já tem uma noção melhor do que é seguir a Cristo, do que é seguir a Jesus. É necessário que nós tenhamos algum exemplo visível, mesmo porque isso nos encoraja, nos ajuda. Muitas vezes nós olhamos o exemplo de Cristo, o que Cristo fazia, e nós pensamos, isso é muito difícil, isso está muito longe da minha realidade. Mas quando nós vemos alguém como nós, de carne e osso, que está vivendo neste mundo que nós vivemos e que está seguindo este exemplo e conseguindo viver de uma maneira correta, então isso nos encoraja, nos ajuda a continuar e a seguir o exemplo correto. Paulo, então, aqui até agora,
nos diz o seguinte: meus irmãos, sigam o meu exemplo. Não apenas o meu exemplo, mas o exemplo que eu dou, porque este exemplo é o mesmo do de Cristo. Sigam o bom exemplo de Cristo, porque ele vai dar agora duas razões para nós. Uma dessas razões está aí no versículo 18 e 19. Ele fala que nós devemos seguir o bom exemplo de Jesus, porque existem maus exemplos no mundo. E veja aí no versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, Paulo nos diz que no meio daquela igreja, entre os irmãos, havia pessoas que ele chama de inimigos da cruz de Cristo. E é interessante nós pensarmos isso, porque encontrar inimigos da cruz de Cristo fora da igreja é normal, é comum. Se nós sairmos aqui da igreja de Santa Amaro, aqui na rua, e nós andarmos um pouco, nós encontraremos pessoas que não gostam de Cristo, que não gostam da igreja, que odeiam a Bíblia. Isso nós vamos encontrar facilmente fora da igreja. Mas o que Paulo fala aqui é o seguinte, que dentro da igreja, dentro daqueles cristãos, daquele meio cristão, havia pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo. E não apenas algumas, mas muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo aqui, no tempo de Paulo, eram pessoas que nós chamamos de antinomistas. Anti, que é contra em nomos de lei, é a ideia daquela pessoa que é contra as leis. Não que é uma pessoa contra as leis do Estado, talvez, mesmo porque ela não poderia negar seguir as leis de Roma, mas é uma pessoa que não quer seguir as leis de Deus. Essas pessoas eram antinomistas, porque seja qual for a lei ou a vontade, a palavra que Deus coloca para ela seguir, ela não quer seguir essa palavra, ela quer liberdade. Elas são chamadas também de sensualistas. Eu não sei se os irmãos conseguem pensar em pessoas assim, eu consigo pensar em muitas. Daquelas que dizem que querem seguir a Deus, que querem ser crentes, que querem ser cristãos, que querem ser filhos de Deus. Mas quando se deparam com algo da Bíblia que coloca uma restrição na vida dela, ela logo já fica ressabiada, já dá um passo para trás e não quer seguir. Ela já quer, na verdade, seguir a sua própria vontade e não a vontade de Deus. E essas pessoas Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo, e essas pessoas estavam dentro da igreja que Paulo está escrevendo aqui. E dentro da nossa igreja, possivelmente, entre todos os que estão aqui, entre todos os, não só dessa igreja, mas da igreja cristã como um todo, existem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Existem pessoas que não querem e não seguem a vontade de Deus e estão no meio do povo cristão. Agora, observe como que Paulo trata essas pessoas, a dureza da palavra que ele utiliza, dizendo que eles são inimigos da cruz de Cristo. Um pouquinho antes, Paulo fala a respeito de um outro grupo, que era também um grupo que estava entre os cristãos, e também é um grupo que Paulo diz que não deve ser seguido, que é um grupo também que está incorreto, que é o grupo dos legalistas, daqueles judaizantes, que é o oposto desses que não querem lei. São aqueles que querem a lei judaica, querem retornar aos moldes do judaísmo. E a estes, Paulo chama de cães. Tanto os cães, que são os judaizantes, quanto os inimigos da cruz de Cristo, que são os antinomistas, Paulo utiliza palavras duras. E Paulo utiliza um modo duro de falar, porque ele entende que é algo que não deve ser levado como algo tranquilo, como algo leve, mas é algo complicado que deve ser considerado com muita veemência. Ele sabe que inimigos da cruz de Cristo, pessoas que se comportam assim no meio dos cristãos, servem de maus exemplos, e pessoas que estão assim no meio da igreja muitas vezes deturpam o caminho daqueles cristãos. Paulo tem um zelo pela pureza da igreja, um zelo para que a igreja siga o caminho correto, e é por isso que ele é tão duro nas palavras dele. E ele diz que
que ele fala até chorando. Ele utiliza essa palavra, que até em lágrimas ele diz que esses homens eram inimigos da cruz de Cristo, mostrando a importância que ele dá para isso. Paulo considera que a existência de inimigos da cruz de Cristo no meio da igreja, no meio dos cristãos, é algo terrível. É algo terrível porque pode levar pessoas cristãs, pessoas que querem seguir a Jesus para o caminho errado, para o lado errado, que não deve ser seguido. E Paulo passa a falar então desses inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Como que eles se comportam? E ele dá 4 características deles. E uma delas é que o destino deles é a perdição. No versículo 19, o destino deles é a perdição. Meus irmãos, eles estavam no meio dos cristãos, pessoas que eram chamadas por Paulo de inimigos da cruz de Cristo, mas eles não eram cristãos. Eles estavam no meio da igreja, mas eles não eram do povo de Deus, daqueles salvos por Cristo. Porque as suas obras mesmo demonstravam isso. Eram pessoas que, embora estivessem no meio dos irmãos, o fim deles não era a salvação, mas o fim deles era a própria perdição. E perdição aqui é de fato o inferno, é de fato o lago de fogo. É a perdição, é a justiça de Deus, é o juízo final de Deus sobre essas pessoas. Os inimigos da cruz de Cristo teriam um fim igual ao das suas obras. Quando Paulo fala a respeito de falsos apóstolos, lá em 2 Coríntios 11, lá no versículo 15, ele diz o seguinte: não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. As obras desses inimigos da cruz de Cristo demonstravam qual seria o seu destino final, que é o da perdição. Eu não estou dizendo aqui, como os irmãos sabem, que a salvação é pelas obras, que o que nós fazemos em última instância define qual é o nosso destino final. Mas estou dizendo que as nossas obras e o que nós fazemos demonstra se nós somos ou não somos salvos, se nós temos uma vida com Deus ou não, define se nós iremos ou não iremos, no final, estarmos com Deus ou estarmos perdidos. No caso dessas pessoas, eles não tinham uma vida de acordo com a palavra. E essa vida que não estava de acordo com a palavra demonstrava que o fim deles seria a perdição. Romanos 6:23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. De fato, o salário do pecado é a morte. Novamente, não estou dizendo que a salvação é pelas obras, mas nossas obras, o que nós fazemos, como nós vivemos, o que nós agimos, isso mostra se nós somos ou não somos de Deus, se nós somos ou não somos salvos. E essas pessoas não eram, porque o destino delas era a perdição. E ele continua dizendo aqui a segunda característica: além do destino delas ser a perdição, ele diz que o Deus delas é o ventre. É uma expressão estranha, o Deus ser o ventre, mas ventre aqui tem a ideia de sede ou da onde saem os desejos. Quando Paulo diz que o Deus dessas pessoas é o ventre delas, é a barriga delas, ele está dizendo o seguinte: tudo o que elas querem satisfazer são os seus desejos. O que é nosso Deus? É aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas, é aquilo que nós buscamos agradar em primeiro lugar, é aquilo que nós buscamos seguir em primeiro lugar. O correto é que nós sigamos e coloquemos nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, em primeiro lugar. Este deve ser adorado como Deus. Mas o que acontecia aqui era diferente. Quem era adorado por essas pessoas era o seu próprio ventre, a sua própria barriga, as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Por isso, elas eram chamadas também de sensualistas. O que elas querem é satisfazer as suas vontades. Elas queriam ser crentes, queriam ser cristãs, queriam seguir a Deus, mas acima disso elas queriam satisfazer a vida delas, elas queriam satisfazer as suas vontades, acima de satisfazer a vontade de Deus. Mas Paulo mesmo fala contra isso. Ele diz lá em Gálatas 5:13,
Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Em Judas 4, fala também isso, dizendo, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo fala contra isso, Judas fala contra isso. Existem pessoas, inclusive dentro da igreja, não digo apenas dentro dessas paredes, mas igreja como um todo, da igreja visível que nós conseguimos ver, pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, pessoas que não seguem a palavra de Deus, mas que querem, antes disso, seguir a própria vontade delas. E é isso que elas buscam. O Deus delas é o ventre. Elas querem satisfazer apenas as suas vontades. Mas como nós vimos aqui no texto, Paulo pede para que sigam o exemplo dele, que é o exemplo de Cristo. E qual que é o exemplo de Cristo nisso? João 4,34, João diz o seguinte, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este é o exemplo de Cristo. De não seguir as suas próprias vontades, de seguir as vontades do seu ventre, de seu Deus ser o seu ventre, mas de seguir a vontade de Deus, de seguir as leis e as normas que Deus coloca para a nossa vida. Esse era o proceder de Cristo e é assim que nós também devemos agir, se nós queremos ser imitadores de Paulo e imitadores de Cristo. Jesus nos deu o exemplo máximo com relação a isso, quando ele prestes a ser crucificado, ele se ajoelha e ora a seu Pai dizendo, Senhor, passa de mim, passa adiante esse cálice, se possível for, mas se faça o teu querer. Esse é o exemplo de Cristo, o exemplo que não coloca a sua própria vontade à frente do plano e da vontade de Deus. E assim também devemos ser nós. Não como estes inimigos da cruz de Cristo, que têm o Deus à sua barriga, mas como Jesus, cujo Pai é de fato Deus, como Jesus que quer seguir a vontade de Deus acima da sua própria vida. Mateus 16:24 diz o seguinte, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ainda outro momento, ele fala com respeito à vida. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Meus irmãos, o que tudo isso quer dizer? Isso tudo quer dizer o seguinte, que nós, como cristãos, não devemos agir como o mundo, e o mundo, a sua vontade principal, o que ele busca principalmente é satisfazer as suas vontades. Mas, seguindo o exemplo de Cristo, não devemos apenas satisfazer nossas vontades, mas devemos satisfazer a vontade de Deus. Deus Pai, que nos criou e nos deu a vida, assim como Jesus o fez. Este é o exemplo de Cristo e é um exemplo que nós devemos seguir. É claro que isso não é fácil. É claro que negar a nossa vida, é claro que negar as nossas vontades, nossos desejos, é algo difícil, mas deve ser o nosso proceder e deve ser o nosso esforço. E isso se faz matando um leão por dia. Isso se faz com uma prática diária de um exercício de ler a palavra de Deus, de orar, de estar com Cristo, de segui-lo de perto. É assim que nós podemos, que nós conseguimos seguir o exemplo de Cristo. Não se trata de ser algo fácil, é algo muito difícil, mas nós devemos nos esforçar ao máximo para fazer isso. E essa questão é tão importante de pessoas no meio da igreja que querem seguir as suas vontades, que tem impregnado a igreja como um todo. Nós encontramos diversas igrejas, por aí, igrejas que se dizem cristãs, que passam a seguir e a se moldar à vontade daqueles que são os membros. Nós vemos isso em diversos lugares. Eu vou dar aqui apenas um exemplo, não por ser o exemplo principal, mas por ser um exemplo que está em voga hoje e um exemplo que eu acho que é muito claro
para nós, porque é algo muito claro na palavra de Deus. Mas existem igrejas hoje que aceitam como membros professos pessoas que estão em uma vida declaradamente homossexual. Existem igrejas hoje que também ordenam ministros em que os oficiais da igreja podem estar em uma vida declaradamente homossexual e ainda assim fazer parte do quadro de pastores, do quadro de presbíteros, diáconos e por aí vai. E isso, meus irmãos, é algo que demonstra como que a igreja como um todo está se rendendo às vontades dos membros individualmente. Como que a vontade de satisfazer a sua própria barriga, o seu Deus sendo o seu ventre, acaba moldando a igreja. Por que uma pessoa pensa que pode continuar fazendo uma prática claramente pecaminosa de acordo com a palavra de Deus e ainda assim seguir sendo cristão? Porque ele quer, acima de tudo, não é seguir a palavra de Deus, mas é seguir o seu Deus, que é o seu ventre, que são as suas vontades. Existe um ator, aquele Ian McKellen, o que atuou como Gandalf, o que atuou como o Magneto naquele X-Men. Este ator muito conhecido, ele é um homossexual declarado. E é interessante porque em cada hotel que ele fica, em cada hotel que ele dorme, ele pega a Bíblia que fica na cabeceira, ele abre aquelas páginas que falam contra o homossexualismo e ele as arranca. E foi conversado com ele a respeito disso, e ele falou: eu faço isso mesmo. Eu faço isso porque eu acho que essas passagens não deveriam estar ali. Eu acho que essas passagens não deveriam estar ali, então eu arranco elas porque eu considero errado. Agora veja, este homem está tentando moldar a palavra de Deus aos desejos de sua vida. E nós muitas vezes fazemos algo parecido, não talvez com o homossexualismo, mas com muitas outras práticas. Nossa vontade não deve ser conformar a igreja, conformar a Bíblia ao nosso Deus, o nosso ventre, mas a nossa prática deve ser conformar a nossa vida à palavra de Deus. Não é ser como os antinomistas, inimigos da cruz de Cristo, que dizem: eu não quero seguir lei alguma. Antes disso, nossa prática deve ser: eu quero seguir a lei de Deus porque eu sei que essa lei é boa para mim. Essa lei me ajuda, essa vontade de Deus, a palavra de Deus, me ajuda a viver da maneira correta, da melhor maneira possível. O Deus dessas pessoas, desses inimigos da cruz de Cristo, era o seu ventre. E nós devemos tomar cuidado para que nós também não caiamos neste mesmo erro, porque é algo muito sutil. Nós naturalmente somos servos deste Deus, que são as nossas vontades. Nós naturalmente queremos seguir os nossos desejos, satisfazer as nossas vontades. Nós vemos isso com as crianças. Novamente, usando o exemplo delas, as crianças, desde pequenas, o que elas mais querem é satisfazer a vontade dela. Se você tira um brinquedo delas, elas vão chorar, porque elas querem aquele brinquedo. Se você não deixa elas comerem doce, elas vão chorar porque elas querem comer o doce. Elas não querem regras. Elas não querem ninguém colocando limites. Elas querem satisfazer a vontade delas. E assim também nós somos muitas vezes. Mas nós devemos cuidar disso, porque Paulo nos diz que as pessoas que não querem seguir a palavra de Deus, que vivem dessa maneira, o fim delas é a perdição. O fim delas é a perdição. Mesmo estando dentro da igreja. Mateus 7, 21, 23 diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus aqui deixa muito claro, Mateus deixa muito claro, Paulo também. Nossa vida, como nós vivemos, o que nós agimos, faz muita diferença quando se diz ao nosso destino eterno. Novamente, não é isso que define se nós iremos ou não seremos
ou não iremos ser salvos. Mas isso demonstra se nós somos ou não somos. Nós temos de tomar cuidado com o exemplo que nós estamos seguindo. Será que nós estamos agindo como os inimigos da cruz de Cristo? Ou será que nós estamos agindo como o exemplo correto de Paulo? Será que nós estamos seguindo o exemplo do lobo ou seguindo o exemplo do homem, da pessoa correta? E Paulo continua nessa terceira característica desses inimigos da cruz de Cristo, dizendo que a glória deles está na sua infâmia. Eles tinham a glória, eles tinham o orgulho na sua infâmia, na sua vergonha. Isso quer dizer que eles se orgulhavam de fazer o que é errado. Se orgulhavam de cometer pecados. E isso, novamente, é algo comum de nós encontrarmos no mundo. Houve uma história, há um tempo atrás, de um rapaz que roubou uma moto e postaram isso no Facebook. E ele curtiu. Ele curtiu aquilo que ele considerou como algo muito bom, que ele havia roubado aquela moto. É claro que um tempo depois ele foi preso, porque descobriram. Mas é interessante notar como que o mundo faz isso. Peca, comete atrocidades, coisas terríveis diante dos olhos de Deus, e ainda assim se orgulham dos seus pecados, se orgulham de estar fazendo algo que é incorreto. O orgulho deles, a glória deles está na sua infâmia. Isso é comum no mundo, é esperado que o mundo faça isso. Agora, isso não pode ser esperado e não pode ser comum dentro da igreja, dentro do mundo cristão. Isso não deve acontecer. Eu vou dar um exemplo novamente, utilizando o mesmo que eu já usei dos homossexuais, porque é muito próprio aqui. Existe hoje a parada do orgulho gay. É o orgulho de algo claramente pecaminoso na palavra de Deus. A sua glória está na sua infâmia, a sua glória está no que é incorreto, no que é pecaminoso. No mundo, tudo bem. Nós não podemos moldar como o mundo se comporta, é difícil, mas dentro da igreja não. Dentro da igreja, este orgulho por fazer coisas erradas não deve existir. E muitas vezes existe. Como existia nos tempos de Paulo, ainda hoje existe. É possível que você mesmo conheça pessoas, se você não for uma delas, que ao pecar, fazer algo que é incorreto, fazer algo que vai contra a vontade de Deus, muitas vezes coloca no Facebook, manda para os amigos, conversa com os outros contando vantagem como se fosse algo bom, como se fosse algo corriqueiro. E coisas às vezes pequenas, por exemplo, puxar o gato da sua TV a cabo. Meus irmãos, isso é claramente errado, é contra a lei. E ainda assim a pessoa faz. E depois conta vantagem dizendo, olha, eu estou lá com todos os canais possíveis, se você quiser eu posso fazer para você também, está muito bom. Contando vantagem, sentindo orgulho de algo que é claramente errado. E muitas vezes nós vamos por este caminho, mas nós temos de tomar cuidado. Muita gente acha que pode viver como o mundo vive e ainda ser cristão. Negativo. Não é assim, não se pode viver como o mundo, tendo orgulho das coisas pecaminosas, orgulho dessas coisas vergonhosas e ainda assim ser cristão. Essas coisas vergonhosas, essas obras infrutíferas das trevas, de acordo com Paulo, elas não devem nem ser nomeadas no meio de nós. Isso é o que ele fala lá em Efésios 5, 11 a 12. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. E de fato é. O que o mundo faz em oculto, escondido, é vergonha. O que o mundo faz e muitas vezes se vangloria é vergonha. E nós não devemos seguir este exemplo do mundo, ou o exemplo de pessoas que vivem com o mundo, mas dentro da igreja. Mas devemos seguir o exemplo de Cristo, que não se orgulha na infâmia, na vergonha, mas se orgulha em fazer a vontade de Deus. É isso também o que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 1:31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É em Deus que nós devemos nos gloriar, é nele em que deve estar nossa glória e nosso motivo de alegria, nosso motivo de orgulho, e não nas coisas pecaminosas. Não é aí que nós devemos nos orgulhar. Mas é assim que viviam esses inimigos da cruz de Cristo.
Paulo diz que eles tinham um destino com a perdição, que o Deus deles era o ventre deles e que eles tinham orgulho nas coisas pecaminosas. E tudo isso ele diz que é por um motivo especial, que é essa última característica deles, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esses inimigos da cruz de Cristo só se preocupavam com as coisas deste mundo. Viviam como pessoas em que o mundo é a única coisa que tem. Nós encontrarmos pessoas no mundo que só se preocupam com as coisas do mundo, terrenas, eu já falei, é comum, é normal e é esperado. Alguém que não conhece a Deus, não conhece a Cristo, não conhece os céus, não conhece a Bíblia, tudo que ele conhece são as coisas deste mundo. Ele não conhece a realidade das coisas espirituais que nós conhecemos. Então, para ele, tudo que vai ser importante é o dinheiro. Tudo que vai ser importante é o status. Tudo que vai ser importante é a saúde. Tudo que vai ser importante é o bem-estar, é a sua diversão, é a satisfação do seu Deus, o bem. É claro, porque é tudo que ele conhece, é tudo que ele vai buscar. E isso é comum e esperado fora da igreja. Mas isso não deve ser esperado e nem comum dentro da igreja. Dentro da igreja isso não pode acontecer. Porque aquela pessoa que tem os olhos só no mundo e está dentro da igreja, só se preocupa com o dinheiro, ele vai logo para aquela chamada teologia da prosperidade, porque ele quer buscar mesmo é dinheiro. Se ele só quer saber do bem-estar, ele vai logo para aquelas igrejas que pregam apenas a cura, porque o que importa é você estar bem fisicamente. Mas não é isso que deve nortear a nossa vida. Nós não devemos ser como esses inimigos da cruz de Cristo que só se preocupam com as coisas terrenas, mas fazermos como Paulo nos diz, lá em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E isso tem tudo a ver com o nosso próximo ponto, que faz essa distinção entre aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que são as pessoas mundanas, e aqueles que seguem o exemplo correto, que são aquelas que seguem o exemplo de Cristo, que são aqueles cidadãos do reino dos céus. Meus irmãos, Paulo nos conclama até agora a imitarmos o exemplo dele, porque o exemplo dele é o exemplo de Cristo, e nós temos de fazer isso por dois motivos. Um deles é que existem muitos maus exemplos. Entre esses maus exemplos estão aqueles inimigos da cruz de Cristo, pessoas que não querem leis, não querem seguir a vontade de Deus, embora estejam no meio da igreja. E o segundo motivo para seguir o exemplo de Jesus, o bom exemplo de Jesus, além de existirem maus exemplos, é porque a nossa pátria está nos céus. Esta é a razão que ele coloca logo após. Veja aí no versículo 20, a partir do versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Este versículo já começa fazendo a distinção, demonstrando como é diferente. Aqueles inimigos da cruz de Cristo só se preocupam com as coisas terrenas deste mundo. Os seus olhos só estão aqui. Ok, porque eles são deste mundo. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que somos de Cristo, a nossa pátria está nos céus e é lá que deve estar os nossos olhos. Nós, de alguma maneira, já somos dessa pátria. Nós somos concidadãos do reino, da família de Deus, concidadãos dos santos. De uma certa forma, nós já temos o RG dessa nova pátria. Nós iremos para lá eventualmente, quando nós morrermos ou quando Cristo voltar. E isso é fato. Mas Paulo nos diz que nós já devemos viver como quem está nessa nova pátria. Nós já temos o RG, nós já somos aceitos, nós somos naturais do céu. E é lá que nós vamos morar. Mas por enquanto nós estamos morando aqui no mundo. E nós temos de viver dessa maneira, como peregrinos aqui neste mundo. Hoje nós temos um fato interessante com relação ao Brasil, principalmente em função dos tempos que nós vivemos, de dificuldade financeira, dificuldade no governo, dificuldade em diversos aspectos, em que nós estamos vendo um êxodo de brasileiros para morar em outros países, como por exemplo Estados Unidos, Canadá e por aí vai. Países que oferecem melhores oportunidades de vida, qualidade de vida,
E isso é muito comum nós vermos. E é normal, é esperado uma pessoa procurar uma vida melhor. Paulo está dizendo o seguinte, que nós não precisamos nem procurar, porque nós já temos uma cidadania melhor. Nós já temos um lugar melhor que nós iremos. Muito melhor do que o Brasil, do Canadá, Estados Unidos, que é essa pátria nos céus. É a pátria de Deus. E é muito interessante Paulo usar essa imagem aqui, porque Filipos, essa cidade para quem ele escreve essa carta, era uma cidade composta principalmente por cidadãos romanos. Muitos militares que passaram a vida, a carreira ali no exército romano, se aposentaram e ganharam a cidadania romana. Muitas pessoas que eram considerados cidadãos romanos. A cidadania romana, para quem não sabe, era algo extremamente importante para aquele mundo. Se você fosse um cidadão romano, você tinha, por exemplo, sempre direito a um julgamento justo, o que outras nações não tinham. Você tinha diversas vantagens. Você ser um cidadão romano era o último degrau que você poderia almejar com relação a isso. E Paulo, um cidadão romano, diz o seguinte, olha, vocês podem ter essa cidadania romana, mas existe uma pátria melhor, uma cidadania melhor, que é a cidadania dos céus. Melhor do que a romana, melhor do que essa que vocês estão vivendo. E é assim que vocês devem viver, pensando nessa pátria outra, não nessa pátria que vocês têm aqui. Eu conheci um brasileiro em Portugal, ele era cabeleireiro, ainda é, e é interessante porque ele cortando meu cabelo, contando a história de vida dele, ele disse o seguinte, olha, eu estou aqui em Portugal, eu estou fazendo o meu trabalho, ganhando meu dinheirinho, mas aqui eu vivo em um quarto, sala, cozinha, em um lugar bem pequeno, eu não quero pagar muito, não quero gastar muito, quero ficar aqui apenas para viver e ganhar o dinheirinho, porque eu estou juntando esse dinheiro e estou mandando para o Brasil, que é onde é a minha terra. Eu achei interessante o exemplo dele, porque exatamente como este brasileiro, cabeleireiro de Portugal, que nós também devemos viver. Nós não devemos estar aqui no mundo vivendo como se nosso estágio final fosse aqui, investindo tudo que nós temos aqui, todo o nosso ser aqui, ganhando o dinheiro e investindo aqui. Nós temos de fazer como este brasileiro de Portugal, vivendo aqui, trabalhando aqui, mas acumulando e juntando os nossos tesouros lá no céu, que é onde é a nossa pátria. É isso que fala lá em Mateus 6, 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Meus irmãos, essa deve também ser a nossa atitude, não de focarmos nas coisas da terra, focarmos no que nós temos aqui, seja o que for, mas focarmos e termos os olhos fitos nas coisas lá do alto, onde está também a nossa pátria, e de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como fala aí Paulo no finalzinho do versículo 20. Paulo tem a esperança de ir para essa pátria. Ele usa uma palavra aqui, de onde também aguardamos, e essa palavra aguardamos é muito forte. Quando Paulo usa isso, é a ideia de que eu quero que aconteça logo. Eu estou aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele quer logo ir para essa pátria dele, ele quer voltar logo para os braços do Pai. E é interessante pensarmos nisso, porque muitas vezes, quando nós perguntamos aos crentes, é mais ou menos igual aquela piada, quem quer ir para o céu? E todo mundo levanta a mão. Quem quer ir para o céu hoje? Todo mundo abaixa a mão. Porque sabe que ir para o céu hoje significa você deixar toda a sua vida aqui. Você não estar mais vivo neste mundo. Será que nós temos essa mesma vontade que Paulo tinha? Essa ansiedade, esse anseio por estar junto com Deus? Por estar nessa pátria celestial? A mesma coisa que João tinha, lá em Apocalipse 22, 20, ele fala, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. E aí João fala, amém, vem Senhor Jesus.
Ele quer que Jesus volte logo, ele quer ir logo para a pátria dele que está nos céus. Assim também nós devemos. Não estou dizendo para que você tome atalhos, ok? Não confunda as minhas palavras. A hora certa, você irá estar junto com o Pai. Mas é interessante pensarmos nisso. Nós temos de ter essa vontade, como Paulo e como João tinham, este anseio de estar junto com Deus, este anseio de estar nessa pátria celestial. E quando nós não temos, eu me pergunto, por que será que nós não temos? Quando nós não queremos, muitas vezes, ser levados hoje, qual será a razão? Será que nós estamos tão apegados a essa vida? Será que nós estamos com os olhos tão fitos nas coisas deste mundo, dessa existência, que nós não queremos estar junto com Deus? É algo para se pensar. Nós temos de ser assim como Paulo e como João, em que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim também é a nossa vida. O morrer é lucro. O morrer é estar juntamente com Cristo. Mas eu creio que Paulo tinha essa convicção e essa vontade, essa certeza toda, porque ele sabia que tudo aquilo que ele pregava, ele sabia que Cristo, ele sabia que Deus, toda essa realidade espiritual era verdadeira. Ele tinha certeza disso, ele tinha muita convicção. Nós também temos de ter a convicção de que Jesus é real, ainda está vivo, que Deus de fato é real e está controlando o mundo. Nós temos de ter a convicção que Paulo e João tinham, e só com essa convicção é que nós teremos também essa expectativa de termos uma vida também melhor com Ele. E eu imagino também que essa expectativa de Paulo, essa vontade de estar junto com Deus, vem também dos seus sofrimentos. Paulo, assim como muitos de nós, sofreu muito. Teve um corpo, muitas vezes, ele apanhou muitas vezes, foi apedrejado, foi chicoteado, em diversas maneiras, em diversos momentos, ele sofreu demais. Mas ele tinha uma expectativa que nessa nova vida isso não mais aconteceria, e a expectativa dele não é apenas essa, mas é que nessa nova vida ele teria um corpo melhor. É isso que fala no versículo 21. Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Meus irmãos, nós temos hoje, aqui neste mundo, um corpo em que nós podemos viver, fazer as coisas, mas é um corpo de humilhação. Isso significa que é um corpo que está limitado. Está limitado pela doença, está limitado pelo cansaço, está limitado pela idade, está limitado de diversas maneiras. Eu, jovem, já tenho algumas dificuldades. Quanto mais velho ficamos, mais sentimos o peso da idade e as dificuldades, e o corpo da humilhação, o corpo cansado e sofrido, começa a fazer a diferença em nossa vida. Nós começamos a sentir essas dificuldades, assim como Paulo também sentia essas dificuldades. Mas Paulo diz o seguinte, que Jesus, quando voltar, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E utilizando aqui até uma troca de palavras, humilhação é aquela ideia de um estágio mais baixo e glória é um estado mais alto. Mesma coisa que Cristo também passou. Em Filipenses diz que Jesus Cristo deixou a sua glória, deixou o seu poder, deixou o seu estado de governante do mundo, de Deus, para vir ter uma vida humana, para habitar um corpo de homem. É isso que ele fez, um corpo de humilhação. E este mesmo corpo que nós temos hoje, Cristo também teve. Cristo também sofreu como nós sofremos. Mas Cristo, depois de sua morte, ele foi ressurreto e ele foi glorificado e teve um corpo melhorado, um corpo glorificado, um corpo que não sente mais essas dificuldades que nós sentimos, não tem mais essas doenças que nós estamos sujeitos, mas um corpo que é melhorado, um corpo que não está mais sujeito a esses problemas que o pecado nos trouxe. Lá em 1 Coríntios 15, versículos 52 e 53, fala o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis,
e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Assim como aconteceu com Cristo, Paulo tem a esperança que também ocorra com ele. E nós também temos de ter a esperança que ocorra conosco. Do mesmo modo como Cristo foi glorificado, nós também seremos. Aqueles que estão com Cristo não só irão viver no céu, mas viverão no céu como pessoas transformadas, glorificadas, com um corpo não mais de humilhação, mas um corpo glorificado. E como Paulo tem certeza de que isso ocorrerá, isso está no finalzinho do último versículo. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus tem todo o poder em suas mãos. Ele subordinou todas as coisas a ele. Ele tem todo o domínio sobre o mundo, sobre a vida e sobre a morte. Sobre nossos corpos também. É por esse motivo que tanto Paulo quanto nós devemos e podemos ter a certeza de que um dia nós seremos glorificados, de que um dia nós deixaremos este nosso corpo doente, muitas vezes cansado e fraco, para trás. E nós teremos um corpo glorificado e viveremos juntamente com o nosso Mestre no céu. Pois nós somos cidadãos dos céus. Mas tudo isso porque Jesus tem todo o poder. Kuyper disse em uma frase muito conhecida: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E de fato, o mundo todo é de Cristo. Tudo que existe é de Cristo. Nossa vida é de Cristo. E é por isso que Ele tem o poder para também transformar o nosso corpo de humilhação no corpo igual ao da sua glória, um corpo glorificado. E essa deve ser a nossa esperança última, meus irmãos. Meus irmãos, nesse texto, Paulo inicia nos conclamando a sermos imitadores dele. Porque existem muitos maus exemplos no mundo. Imitadores dele, mas não apenas dele, mas que seguem o exemplo de Cristo. E não que seguem o exemplo do mundo. E ele fala isso porque existem maus exemplos mesmo dentro da igreja, que são aqueles chamados inimigos da cruz de Cristo. E estes, dentro da igreja, são pessoas que, embora estejam com os cristãos, não são cristãos. São pessoas que o fim deles é a perdição, que o Deus deles é o ventre e só querem seguir a vontade deles. São pessoas que têm a alegria e a glória na infâmia, que se gloriam e se orgulham de fazer o que é pecaminoso. Essas pessoas não querem seguir a vontade de Deus, mas querem seguir apenas as suas próprias vontades. Elas querem liberdade e não seguir a vontade de Deus. Mas Paulo diz, não sejam como essas pessoas, porque elas têm os olhos apenas nas coisas aqui da terra. Mas vocês não. Vocês são cristãos. Vocês são de Deus. Os seus olhos não devem estar nas coisas da terra, mas devem estar nas coisas do alto, do céu, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós temos de seguir o exemplo de Cristo, o bom exemplo de Cristo, porque nós somos cidadãos dos céus e não cidadãos dessa terra. Então Paulo nos diz que nós, sabendo disso, temos de buscar este exemplo, sempre confiando também que um dia nós seremos levados por Cristo e nós teremos uma existência melhor, uma cidadania não como a romana, que era a melhor daquela época, a melhor que o homem pode dar, mas uma cidadania melhor, a cidadania celestial que Deus pode dar. E quando nós estivermos nos céus, nós não seremos como nós somos hoje, mas nós seremos seres glorificados, com um corpo melhorado, com um corpo que não fica doente, que não se cansa, com um corpo que não sente as fadigas do envelhecimento. E essa era a esperança de Paulo, e essa deve ser a nossa esperança. Meus irmãos, nós estamos no final do ano, iniciar-se-á um novo ano em 2016, e nós temos de pensar nisso, pensando neste texto, pensando na questão do bom exemplo. Será que nós
neste ano que passou, demos o bom exemplo como cristãos? Será que as pessoas que olharam para nós com admiração seguiram um bom exemplo ou seguiram um mau exemplo? Será que nós, como pessoas que seguem um exemplo, seguimos o exemplo correto ou seguimos o exemplo errado, o tipo errado de exemplo? Qual foi a nossa ação até aqui? E pensarmos então como deve ser a nossa vida daqui para frente. Quem são as pessoas que nós devemos realmente admirar e seguir, que seguem o exemplo de Cristo? E como que nós devemos nos comportar como um exemplo correto? O que nós devemos fazer para ajudar aos outros a seguirem o exemplo de Cristo? Apenas uma aplicação bem prática, específica para a nossa igreja de Santo Amaro, é que nós temos aqui o discipulado. E eu queria pegar esse ponto apenas para que os irmãos sintam-se encorajados. O discipulado é onde nós podemos aplicar esse texto, onde um irmão mais velho na fé ajuda um irmão mais novo na fé a seguir o exemplo de Cristo. E é isso que nós temos de fazer. Se você ainda não teve um discipulado, talvez seja ideal você procurar um, porque assim você vai estar buscando seguir o exemplo de Cristo. E se você já segue o exemplo de Cristo há muitos anos, e já foi discipulado, e já conhece as verdades todas, pelo menos grande parte delas, porque ninguém é perfeito, como Paulo mesmo diz, mas se você é assim, então talvez seja a hora de você se dispor e ajudar um outro a seguir também o exemplo de Cristo. Meus irmãos, é assim que uma igreja cresce, é assim que uma igreja é edificada, e é assim que nós também devemos agir, seguindo o exemplo de Cristo, através do exemplo dos nossos irmãos. Que nós possamos fazer essas coisas, que Deus nos ajude e nos capacite grandemente a aplicar a verdade dele em nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nos mostra as verdades, nos edifica, nos exorta, e agradecemos porque ela faz tudo isso e com muito amor, Pai. Nós pedimos que nós possamos seguir essa palavra, Pai, que nós possamos segui-la sem nenhuma ressalva, Pai, que nós não façamos como faziam os inimigos da cruz de Cristo, Pai, que buscavam ser cristãos, mas não queriam seguir a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a seguir a Tua lei, seguir a Tua vontade, seguir a Tua palavra, seguir tudo aquilo que o Senhor coloca para nós, porque isso é bom para nós e é bom para o Teu reino, Pai. Nos capacita a isso, nos capacita a sermos bons exemplos e nos capacita a seguirmos os bons exemplos, Pai. E nos dá também, Pai, essa esperança toda que Paulo tinha. Nos ajuda a ter essa visão do céu que Paulo e João tinham, Pai. E esperar ansiosamente, confiantemente a Tua volta, sabendo que no final nosso fim não será a perdição, mas nosso fim será a salvação. E nosso fim será um corpo glorificado ao Teu lado, nos novos céus e nova terra, Pai. É isso que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.